Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do ProfileCast. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito especial, né? A gente vai falar de autoconhecimento, mas principalmente de como colocar esse autoconhecimento em ação. Porque só ter o autoconhecimento por ter e não fazer nada com isso, né? Deixa uma lacuna aí e ficamos dando voltas naquilo que a gente quer e não chegamos a lugar nenhum. E hoje tem duas convidadas super especiais, que é a Natasha e a Liege. Daqui a pouquinho elas já vão se apresentar para vocês. E me apresentando então, eu sou Sandra Epsen, sou sócia da Profile, gestão de pessoas. Trabalhamos aí com o Enneagrama, com o Projete-se, com o Projete Seu Poder, que está chegando aí. E muito mais, né, em termos de autoconhecimento. E eu estou aqui com meu sócio, Luciane Epsen, por favor, se apresente. Como fui apresentado, para aqueles que não me conhecem, Luciano Epsen, sócio proprietário da Profile Gestão de Pessoas, para esse nosso terceiro episódio do ProfileCast, com pessoas bem especiais, mais uma vez aqui, né, com pessoas bacanas. Só vem gente fera hoje aqui, vai, hein? Hoje vai. Só vem gente fera. Promete, vai render. Gurias, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estar aqui. É um prazer estar conversando com vocês, porque, afinal de contas, vocês fazem parte da nossa história. Do começo, né, Natasha? Nós, então, a gente vem meio embolada. Quem começou primeiro, né? Foi a NBM, foi eu, né? O negócio vem meio se embolando. E a Liege vem acompanhando já há um bom tempo, né? Me resistiu, mas hoje está aqui, né? Não resisti mais. Foi assim, ó, acho que uns 10 anos de namoro, né, Liege? O namoro foi grande. Gurias, obrigado mais uma vez. E agora eu deixo para vocês se apresentarem, por favor. Digam aí ao nosso público, né? Quem está nos assistindo, quem são vocês e o que fazem. Quer começar? Tá, eu começo então. Gratidão, né? Iniciando com agradecendo por esse convite super especial. É o meu primeiro podcast, então não nego que eu estou, né, ansiosa. Mas, bom, meu nome é Natasha, como a Sandra disse, eu sou fundadora da NBM Growth Marketing. Já conheço a Sandra de uma longa data aí entre o universo do empreendedorismo, né? Ela foi uma grande referência para mim nesse universo. O Luciano, então, quanto a autoconhecimento, me ajudou muito nesse processo. Então, para mim é uma honra poder estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Obrigada. Prazer te receber. Obrigada, Sandra, Luciano, pelo convite. Agradecer a Profile também por estar aqui. Assim como eu faço parte da vida de vocês, vocês também fazem parte da minha e da minha família, né? Muito obrigada pelo convite. Liege Martini, meu nome. Eu sou gerente de projetos, contadora, professora universitária e especialista em finanças comportamentais. Tem bagagem aí, né? Temos bagagem nessa mesa hoje. Nem vamos falar assim em termos de tempo, de Currículo. Não. Tem uma questão de percepção. Se a gente abrir currículo aqui, nós vamos ficar só a manhã inteira só no currículo. Muito bem. Bom, vamos começar assim, perguntinhas leves. Né? O que significou, Natasha? Podemos começar com você? Claro. Sim, você falou, né, do autoconhecimento, né? Então, quem era a Natasha antes de fazer o Enneagrama e o que ela se tornou e quem ela vem se tornando? Essa pergunta, assim, ela é bem forte, né? Às vezes eu analiso bastante e eu, no momento de agradecer as coisas, eu lembro muito disso. Antes de eu fazer o Enneagrama, né, a Natasha, ela estava se debatendo por dentro, né? Porque ela não aceitava que ela tinha medo. Não entendia, né? Então, eu chegava ao ponto, eu brinco, né? O pessoal dá risada, mas... Cara, eu chegava a colocar um tênis para pegar a estrada de carro, porque eu já estava programando, porque se o carro capotasse eu tinha que estar preparada. Então, era um nível de medo que eu não enxergava como medo, eu enxergava como planejamento, como, né, estar preparada para tudo. E quando eu fiz o Enneagrama a primeira vez, e o Luciano me ajudou ali em todo o processo, é um processo bem leve, porque ninguém te define, você se descobre, né? Então, essa é a delícia do Enneagrama.
E quando eu olhei que eu tinha o gatilho do medo, eu fiquei bem braba. Eu xingava o Luciano por dentro, eu falava, como ele vai dizer pra mim, empresária, mãe, eu medo? Capaz. Fiz de novo. Fiz de novo o Eneagrama para entender e de novo deu medo, mas não é possível. Eu fiz 3 vezes o Eneagrama, pessoal, para poder eu me encontrar verdadeiramente, cada um em uma fase, cada um com um objetivo diferente, mas no final eu entendi o quê? O medo ele não é um sentimento ruim, né? Ele me prepara para ser uma pessoa mais atenta, mais precavida, mas ele não pode deixar me dominar. E até hoje eu me pergunto, eu estou com medo do quê? Ele me ensinou a olhar para isso, porque a gente também não pode utilizar esse gatilho como uma muleta, né? Então, tá, é que nem eu sou signo de virgem, eu vou ser chata mesmo. Não, meu gatilho é do medo, então tá normal. Não, como é que eu quebro isso? Então, eu falo que o autoconhecimento liberta. Então, o Eneagrama foi eu tirar amarras, foi eu tirar vendas e entender que, ok, eu tenho esse sentimento, mas como eu posso usar ele ao meu favor? Assim, eu posso ficar 2 horas falando de Eneagrama aqui, eu sou suspeita, né? Porque me ajudou em tantas áreas e em tantos processos, mas acho que esse é o que me marca até hoje, ao ponto de, em um momento de ansiedade ou algo assim, eu saber perguntar, Natasha, você está com medo do quê? Perfeito, perfeito. E a importância de lembrar que as nossas maiores virtudes vêm daí, desse mesmo lugar, né? Então, o medo é uma emoção que é natural, é intrínseca ao ser humano, mas o que é medo real e o que é a nossa mente Exato. Fazendo aquele papel de proteção e às vezes nos afastando dos nossos sonhos, né? Exatamente, a gente se boicotando, achando que as coisas não dão certo, mas é porque a gente não tem coragem de se expor às oportunidades, né? E desde que eu fiz o Eneagrama, hoje, inclusive estou aqui num podcast, o medo ele só serve para eu me planejar, me organizar, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável. Sim. E isso me abriu N portas, né? N portas. E só essa percepção, né, de o que eu estou sentindo agora está mais relacionado ao meu ego, né, ao padrão que me formatou, ou é realmente algo que, olha, isso aqui pode ser, é real pode exato. Acontecer. E essa viagem, tu falou ali, eu anotei aqui, gatilho como muleta. Quantas vezes, e aí não importa o padrão de comportamento, quantas vezes a gente usa isso como muleta de dizer assim, não posso agora não dá, porque agora eu sou assim. Não tenho tempo. Né? Não tenho tempo, não tenho... Gente, quando a gente bota uma coisa na cabeça, e daí vem um pouquinho da voz da Sandra falando, né? Tenho um objetivo, eu tenho uma meta, ok, me joguei, e agora vamos ver onde que isso vai dar. Claro que não é assim para todo mundo, mas se eu sei, por exemplo, que a minha cabeça ela me coloca aqui um monte de interrogações, então como que eu posso me certificar para ir em direção àquele caminho e não sofrer com isso, ou não sofrer tanto com isso, porque o sofrimento, ele vem. Claro. E aí começa a se tornar até sintomático no corpo, né? E aí você às vezes nem percebe, daqui a pouco você já está mais cansada do que deveria, tu está mais tensa do que deveria, e tu fala, mas é porque o dia é estressante. Não, é porque você sempre está em estado de alerta. Né? Então, você perceber isso, pessoal, desde a época que eu fiz o primeiro Eneagrama, sendo bem sincera, eu cheguei a tomar remédio para ansiedade desde 2020, 2021, que foi quando eu comecei o processo ali, nunca mais. Não estou dizendo que desmerecendo processos necessários para quem, por exemplo, tem uma ansiedade mais aguda, mas eu entender de onde ela vinha foi o principal motivo de cura, de entender, não é cura, mas é aprender a lidar com as minhas emoções. E, ao mesmo tempo, também ele liberta para você também entender o outro, né? Entender que cada um tem o seu gatilho, a sua forma de comunicação. Então, eu aprender a me comunicar, olha, eu não estou te cobrando, eu quero só que tu me fale, porque eu quero só saber que vai ficar tudo bem. Aí você também saber ensinar aos outros como lidar com as suas emoções. Então, é muito legal. Eu falei, sou apaixonada pelo processo, então sou suspeita. Acho que eu nem preciso falar mais nada, né, Natasha? Já deu aula aqui. Falando de medo, né? Então,
talvez a Liege vai falar de outras coisas, quem Com sabe? certeza. Né? O que tu acha, Sandra? Pois é, fiquei pensando aqui hoje já conhecendo um pouco da mente ali, da Liege. Da minha mente tranquila. Me diz aí, como era... Agora está trabalhada. É um processo É um diário, processo. né? Mas vamos pensar assim, como era a Liege... Não, essa pergunta eu vou fazer depois, porque ela vai entrando. Mas como foi para ti fazer o processo do Enneagrama e qual foi vamos dizer assim, o maior insight, ou um dos maiores insights, porque a gente tem vários ao decorrer do processo. E quando faz de novo, tem outros insights diferentes. Mas como foi isso para ti? Primeiro trazer a história do namoro, né? Que foi longo o nosso namoro. E eu penso, hoje, olhando para isso, né? Aconteceu no momento que tinha que acontecer. Eu não tinha maturidade para ter feito antes, né? Pegar como exemplo o meu filho que fez com 15 anos, né? 15. Ele já estava maduro para fazer o Enneagrama com essa idade. Eu não tive essa maturidade. Então eu fiz na hora certa, no momento certo. E não foi por medo, né? Mas também puxando o gancho do medo. Ontem eu falava sobre isso com um amigo meu. E eu disse para ele, o medo é inerente ao ser humano, como tu trouxe, né? A gente naturalmente vai ter medo e o medo faz parte até da nossa construção como ser humano, porque ele nos protege. É ele que nos mantém vivos, né? A gente não se joga lá do 8º andar, que nem eu moro no 8º andar, porque eu tenho medo e eu sei que eu vou morrer se eu me jogar. Agora, quando ele te impede de chegar onde tu quer chegar, aí ele é problema. Então, o problema não é o medo, é a falta de coragem. Então, ter a coragem é que faz a diferença. O medo tá ali, a gente querendo ou não, né? Então, o ponto é ter a coragem. A gente constrói a nossa coragem todo dia, um pouquinho. Falando especificamente do Enneagrama, eu sempre fui uma pessoa com muita energia, com muita disposição. Estou entregando o perfil, né? Com muita energia, muita disposição. E vamos lá, e já acordo, ligado na tomada, e vamos que vamos. E eu tinha menos consciência do porquê eu sou assim, porque eu não era. Eu continuo sendo uma pessoa assim. E o Enneagrama me trouxe a oportunidade de eu canalizar essa energia. Aonde vale a pena realmente eu colocar todo esse gás. Obrigada. Aonde eu devo colocar, onde eu preciso colocar muitas vezes, né? Onde realmente eu preciso... Tá, é aqui que eu vou... Foco, né? Onde eu vou colocar a minha energia. Então, esse é o diferente. Eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui, eu me entendi por que eu sou essa pessoa, né? Porque o meio em que eu nasci, o meio em que eu fui criada, né? Me trouxe o perfil que eu tenho. Né? Eu desenvolvi ao longo do tempo ferramentas para me manter na sobrevivência, que é o nosso instinto natural. E a partir daí, ok, tá bom, o meu perfil é esse, o que eu faço com isso agora? Então, é o fazer a ação de fato canalizada para aquilo que eu preciso fazer, para aproveitar o potencial que eu tenho, as oportunidades que eu tenho e neutralizar, né? E aí o Luciano... dá derrelho em mim, né, falando da neutralização, né, de todos os perfis, né, não só do meu, neutralizar aqueles aspectos que atrapalham a gente também, né. Então, para mim, foi o divisor de águas na minha vida. E aí, aliás, traz algo importante nesse sentido e que tenho falado com diversas pessoas. Nesse mundo cheio de estímulos e de tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, principalmente no universo empreendedor, né, Natasha? Eu preciso ter mais foco. Né? Todo mundo precisa ter mais foco. Alguns perfis ainda mais, né? E esse é o detalhe. Para algumas pessoas, tá, ok, né? Baixa a cabeça, né? E planeja e entra... canaliza a energia para isso. E para outras que naturalmente lidam com 2, 3 coisas, 2, 3, 10, né? Ao natural, dizer para elas assim, você tem que ter foco, ela já sabe disso.
né? Mas como? Então, consciência, né? Centramento, antes do foco, centramento, né? Para daí conseguir lidar com prioridades, né? Com uma coisa de cada vez. Então, às vezes o que a gente está buscando não é o que tem que vir primeiro, né? Então, a questão do caminho e do processo, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, né? Eu tenho foco. Vários. Mas são vários. Mas isso eu me lembra tenho aquela amiga nossa que dizia assim, não, mas eu tenho foco, eu tenho diversos focos. Tem diversos focos, ó, agenda. Eu tenho, né, 4 agendas diferentes. Às vezes elas não fecham, às vezes bate. O foco é meu, eu tenho quantos quiser. Quanto quiser, isso aí, Natasha. Aí eu vou pegar para mim essa frase. Gostei. Aí, ó, dando indo ideia, bem, hein, tava indo galera? bem. Eu fui tão Então, bonitinha, né? direitinho. Mas vamos lá. Falando um pouco, porque o Enneagrama não tem, e agora a gente está num momento Enneagrama, né? Não tem como tu levar ele para a vida pessoal e não levar para profissional. Não tem como. E nem o inverso, né? A gente tem aí muitas pessoas que vão para o treinamento para se desenvolver na vida profissional e daqui a pouco descobre que na pessoal tem muita coisa para desenvolver. E o inverso também é verdadeiro. Então, falando um pouquinho dos negócios, né? E vocês têm uma carreira bem sólida, a Natasha, na verdade, as duas tiveram carreiras bem sólidas como CLT e como empreendedoras, né? Exato. Então, assim, ó, qual é a chave que virou dentro do negócio? Quando vocês fizeram, né, na época? Sim, quando eu fiz, na época, a minha intenção, quando eu entrei no Enneagrama, né, como é engraçado isso, na verdade era porque eu liderava uma equipe de 15 pessoas dentro de uma empresa que eu trabalhava aqui em Santa Cruz do Sul, né, a que me fez me mudar aqui para Santa Cruz do Sul, e a ideia era eu me tornar uma líder melhor. Eu sempre busquei isso, eu sou apaixonada por pessoas e eu queria ver como é que eu conseguia fazer eles terem mais performance sendo mais humana, né. E quando eu comecei a fazer tudo, eu vi que era muito mais sobre mim, né? Sobre eu me gerenciar, eu me liderar, para depois liderar os outros. E isso foi sensacional. Esse é até um problema, na verdade, gente, porque acho que é meio difícil não virar evangelizadora de Enneagrama depois. Porque o processo é tão bom, é tão bom que você quer que as pessoas vivam isso. Você quer que as pessoas enxerguem também. Mas é claro, cada um tem seu tempo, seu momento. Então, como líder na época dessa equipe que eu tinha, foi incrível de eu entendê-los mais. Eu gosto do Enneagrama que ele coloca que a gente não pode classificar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, sim, observar alguns padrões. Então, eu sabia que, por exemplo, um colaborador, eu tinha que, de repente, usar um pouquinho do orgulho dele para poder estimular ele a produzir. O outro, de repente, ajudar ele a decidir, porque ele é uma pessoa um pouco mais indecisa, ele está ali naquela coisa de não querer incomodar. Então, você se entendendo e entendendo o processo, também tu consegue olhar para as pessoas de formas diferentes, né? E automaticamente, isso acabou indo para a minha vida pessoal também. Então, a forma como eu liderava na época com meu marido, como eu lidava com meus filhos, sem querer classificá-los, mas já enxergando alguns padrões que me ajudariam a me comunicar melhor com eles também. Então, não tem como, é impossível você conseguir separar, isso aqui eu vou usar só para a empresa, isso aqui eu vou usar só para a vida pessoal. Porque fica automático, porque tudo é sobre pessoas. É vida. É tudo sobre pessoas. E você é rodeado por pessoas o dia inteiro. E quando você está fazendo uma coisa de forma autêntica, com boas intenções, tu acaba começando a colher resultados em cima disso. Então, o Enneagrama, a primeira vez que eu fiz foi na intenção de melhorar minha liderança. Aí, depois, na segunda vez que eu fiz, além de eu querer bater de frente, que eu não tinha medo, foi também para a questão de relacionamento, o que ajudou muito na época. Eu já estava mais sócia do meu marido na época, então, imagina ele sendo um gatilho do orgulho, eu do medo. Então, aí eu com medo, querendo mandar, perguntar para ele o que ele tinha que fazer, ele com orgulho achando que eu estava querendo mandar. Então, o Enneagrama ajudou a gente a aprender a se comunicar e se entender dentro desse processo. E aí, a terceira vez, foi para realmente começar a olhar mais até para o meu negócio, porque aí eu já não era mais CLT, eu já estava 100% como empresária. E como eu posso utilizar o Enneagrama nas vendas?
né, de forma autêntica, sem querer manipular os outros, mas entendendo, já que eu quero, meu negócio é para ajudar os outros, como eu consigo entender ele dentro da necessidade dele para poder vender meu produto. Então, é uma coisa assim que não tem como, é para a vida pessoal, ele acaba entrando para a vida pessoal, de qualquer forma, porque a partir do momento que você lida com pessoas, não tem como. Obrigada. Maravilha. E para ti, Lê? Não tem como separar, né, o pessoal e o profissional, porque as empresas são feitas de Sim. quê? De pessoas. A Profile é feita de pessoas, a tua empresa é feita de pessoas, a minha empresa é feita de pessoas. Não tem como fazer essa separação, tá junto, né? E quando eu fui fazer o Enneagrama, foi muito pela questão pessoal, né? Eu disse, eu vou fazer para ver como é que é. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Que adora uma coisa diferente. E vou lá entender. E, para minha surpresa, ele mudou a minha vida. Para muito melhor, obviamente, né? Não só no trabalho, mas nas relações. A Natasha trouxe palavras chaves, né, nesse contexto. Pessoas, relacionamentos, estratégia. E para os negócios, tu usa o Enneagrama como estratégia, não só para conhecer o teu cliente, não só para conhecer a tua equipe, mas para ver também como que eu vou chegar naquela situação. Então, me conhecendo e sabendo, né, como que a minha cabeça funciona, né? E eu já fiz assim com a mão, porque ela funciona assim mesmo, né? E funciona bem. Eu sei que tem momentos e tem pessoas que eu preciso conversar, que eu preciso estar mais centrada, estar mais com a rotação mais baixa. Isso eu aprendi no Enneagrama. Não posso chegar para o meu marido, por exemplo, e ele vai me olhar, dá 2 segundos, não pegou nada. Eu já falei 10 mil coisas, na minha percepção. Para dele, eu não falei nada. Sim. Então, é comunicação. Outra palavra que tu trouxeste, né? Comunicação também é a chave. E a comunicação assertiva faz o quê? A gente negociar melhor, a gente faturar melhor, a gente usar o recurso que a gente tem de forma mais adequada, e falando de todos os recursos, não só o financeiro, Sim. né? Mas a gente usa o recurso de forma melhor. Financeiramente falando, fechei o gancho. A minha cabeça vai, mas ela volta. Já aprendi a voltar. Financeiramente falando, os diferentes perfis, e aí ficamos nos 9 perfis de comportamento que a gente tem no Enneagrama, cada um deles vai lidar com o seu dinheiro de uma forma diferente. Então, entender como a pessoa canaliza o dinheiro dela ou não canaliza por medo, faz a diferença gigante lá no final do mês, lá no resultado do bolso. Fora as crenças, né, que tem por trás disso. Exato. Uma coisa que eu penso que é importante, né, Luciana? Anota aí teu comentário que tu ia fazer. Porque eu fiquei assim. Mas Também vou pegar um gancho. antes a gente brincava, né, Liege, que teve um namoro aí de 10 anos. Então, eu acho que é importante trazer essa questão que... Aí vem a parte do fora do roteiro, né? Trazer essa questão de porque a Natasha também foi semelhante, mas o contexto foi diferente, né? A Natasha primeiro precisava confiar, né, nas pessoas que estavam junto com ela para depois fazer a entrega, né? Tu já veio com um pré-conceito porque tu ouviu coisas antes e que te fizeram acender a luzinha do alerta. Para aí. Então, deixa eu entender. Então, tu veio muito mais... Não era tanto confiança, mas entender o que é esse negócio. Então, a gente tomou alguns cafés, não que a gente não goste de tomar café, por isso, né? Mas o que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Desses rótulos. E aí, neste caso, já tu veio com um pré-conceito, porque alguém te falou alguma coisa que não foi legal, né? Exato. Mas não é seita, né? Não é nada... Não. Mas o rótulo em geral, que às vezes a gente não conhece as pessoas, não sabe o que elas viveram, não sabe de onde elas vêm. Sim. E muitas vezes a gente olha assim no primeiro minuto, eu ouvi de alguém que eu também não sei quem é, e eu vou rotulando todo mundo no mesmo, né? Vou passando a régua. Exato. E foi bem isso. Eu participei de uma outra formação
E eu tinha um colega, né? E ele me disse, Li, tu tem que fazer Enneagrama. Por que tu tem que fazer Enneagrama? Tu tem que fazer Enneagrama. Porque ele já vinha que nem a Natasha, assim, né? Apaixonado com os coraçõezinhos do Enneagrama. Eu disse, tá bom, vou ver sobre, né? Aí comecei a procurar, tomamos 502 cafés, né? Acho que foi mais, mas ficamos nos 502. E fui buscando informação e fui vendo tal, e agora não dá, nessa turma não dá, na outra também não deu, e assim foi indo. E no meio do caminho eu engravidei do Rafa, né, que também a prioridade mudou um pouco. Lá pelas tantas, eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim, não, o Enneagrama, porque tu é tal perfil, porque tu é isso, aquilo, aquele outro. E a primeira coisa que a gente aprende, né, na primeira aula, Exato. O teu perfil é só tu que pode dizer. Não é a Sandra, não é o Luciano, não é a Natasha, não é nenhum de vocês que vai me dizer o meu perfil. Eu sei o meu perfil, eu sei a minha história. Né? E aí ela me disse isso, não, porque tu é tal. Eu disse, mas eu não sou essa pessoa, né, que ela está falando que eu sou. Eu disse, eu nem quero fazer esse negócio, porque eu fiquei triste, né? Eu disse, ela acabou comigo em segundos, Aí, né? normalmente a pessoa vai lá e já fala tudo que é, né? Às vezes nem acerta. Não, né? Nem dá um chute na lua e traz, assim, as piores características. Porque tu é isso, porque tu exato. tem que fazer assim, assado. Que tu tem que, né? Tu tem que, Tem tu que, é. tem que. Foram as duas as expressões assim que mais me chatearam, né? Tu tem que e tu é. Colocaram Me numa colocou no caixinha, quadradinho. gente. Ali, ó. Me colocou na Pronto. caixinha. Exatamente Já era. isso. E aí eu saí de lá, assim, aí meu esposo estava junto e eu disse, eu sou assim, ele... Eu não te conheço a vida inteira, eu te conheço só nesses anos, mas penso que tu não é assim. Eu disse, não, mas se eu for, tá tudo bem. Eu disse, ele pode me dizer, né? Não vai terminar o casamento agora. Agora. Tá tudo Detalhe, certo. agora. Não, eu frisei agora, né? Porque depois eu não sei. E aí eu fiquei pensando e oportunamente, num espaço de tempo curto, assim, acho que não deu um mês, eu conversei com um amigo meu e ele me disse, Li, não é assim. Aí ele me mostrou, como fala? Manual? Manual, isso, manual. O material, tal, ele explicou. E foi a primeira coisa que ele me disse. Eu perguntei, né? Tu acha que eu sou esse perfil? E ele me olhou e me disse assim, só tu para saber o teu perfil. Eu não sei quem é, mas santa pessoa. Sim. Um querido. Aí eu disse para ele, vou fazer esse negócio, me dá o número da Sandra que eu não tenho mais. Vamos tomar mais um café. Sim, e de fato eu não tinha mais seu número, ele me passou o contato, eu acho que até eu tomei café com o Luciano, não foi contigo, se não me engano, acho que eu tomei... Não lembro. Foi. Nós tomamos o café. E aí eu disse, vou fazer esse negócio agora. E aí, de fato, né, assim, a minha percepção sobre mim não estava tão distorcida, mas a percepção da pessoa sobre mim estava bem distorcida. Às vezes é momento, te pegou ou esteve contigo Exato. no momento da tua vida que tu estava muito bem ou não estava bem e pegou aquela parcela. Ela pegou que eu não estava bem. Gente, pegou uma parcela e fez daquela parcela uma verdade. E não é verdade. A minha verdade só eu sei. Sim. Ninguém, nem a minha mãe vai saber, porque como eu recebi as coisas que aconteceram na minha vida, só eu para saber. Exato. Né? Eu falo na mãe porque a mãe tá desde da barriga lá com a gente, né? Mas só eu para saber, nem ela vai saber. Eu olho assim, muito, as pessoas às vezes não... Às vezes, eu pelo menos enxergo, né? Muita gente que me conheceu na época que eu fiz Enneagrama em 2020, né? Em época de pandemia. Fez a primeira aula presencial e depois foi online. A Natasha de hoje já não é aquela Natasha. Né? Então, como você vai classificar e colocar alguém naquela caixinha? Não tem como. Não tem como. Porque a gente passa por experiências diferentes, evoluções diferentes. Então, como alguém, né, chegar, de repente, de um determinado momento, te classificar ou dizer, porque você... Era assim, tudo bem, eu era, mas é por isso que eu faço tantos processos de autodesenvolvimento, que é pra gente não é que a gente não quer ser mais, mas a gente quer melhorar. Né? Então, esse é legal e eu vejo que o Enneagrama proporcionou muito isso, porque a Natasha, de cada Enneagrama, ela foi mudando cada pontinha. Sim, nós vamos esperar, né? Que a gente sempre fala, não é mágica. Não é E pode ter certeza que a Natasha de amanhã não é a mesma Natasha de hoje. Sim, vai saber se ela não vai fazer de novo um dia o Enneagrama, não é mesmo? Olha, pode... Não vai saber se ela não vai fazer mais uma vez esse ano ainda. Esse ano. Entendi que... Tem uma oportunidade, inclusive,
Fora de Santa Cruz, né, Luciano? Ah, pois então, porque E aí? eu anotei Topa aqui. sair de Santa Cruz? O que tu já pegou aí? Não, há pouco tanto Natasha quanto Liege falaram na questão de comunicação, né, de como comunicar melhor e como converter isso também, essa comunicação em mais negócios. Exato. E aí a gente está trazendo para a região, então vamos entregar sim em primeira mão, né, Sandra? O novo treinamento do Instituto Enneagrama, que é o treinamento de negociação em vendas. Uau. Né? Especificamente para comunicar melhor, mais conectado na linguagem do cliente. Meu Deus, a gente já faz negócio fazendo Enneagrama, imagina agora um produto Gente, totalmente focado. E eu vou Sim. falar uma coisa para vocês. O pessoal da Porto Alegre vai escutar, mas problema deles, né? A Elô tu que lide com isso, né? Eu fui e coisas boas, né? Antes da gente trazer esse programa para cá, eu fui para Porto Alegre para fazer esse programa. Vamos lá, vamos ver se esse negócio é bom. E ele é um método focado no consumidor. É um olhar para o consumidor, não é um olhar para o vendedor para saber se o vendedor tem que ser mais assim, mais assado, fazer, né? Todo aquele contexto que a gente já conhece, né? Captação de lead, nananana. Enfim, mas ele é um olhar para a necessidade do consumidor. E a gente fez lá toda uma dinâmica de seguir o método. Então a gente tinha treinamento e tinha prática. Teoria, prática, né? Durante todo o tempo, foi uma imersão. E eu segui o método, eu sou boa em seguir o método, né? Sou boa, gosto de seguir o método, ok. Ela mandava fazer, faça assim, e eu fazia assim, né? E teve uma espécie de ranking lá no final, e eu não estava ali para competir, mas eu estava ali com a mente aberta para conhecer o produto, para ver se ele funciona. Então eu sentei lá e pensei assim, ó, eu não sei nada disso aqui. Não sei, não conheço, tô zerada, sabe? Esvaziar a xícara para colocar mais alguma coisa dentro. Gente, eu me encantei, de verdade com o processo, porque eu, seguindo o método lá no final, eu consegui o resultado que vendedores, né, pessoas que estavam preocupados na competição, preocupados talvez naquilo que a gente poderia considerar como meta lá no final, eles não conseguiram porque se mataram no caminho. E eu segui o método, passo a passo. Eu quero saber se esse negócio funciona. Para fazer assim, então, realmente funciona. De todos os treinamentos de vendas que eu já fiz até hoje, eu já fiz algum, para mim, é o que mais funciona. Suspeita para falar? Claro que sou, porque sou a dona do negócio, então sou suspeita para falar, mas de verdade, eu não estimularia o Luciano a gente trazer para cá o Enneagrama Vendas se realmente não fosse um bom produto. Quando começa? 20 de julho. 20 de julho. Lajeado. Eu não duvido que funcione, e não é puxando o saco da metodologia, né? Eu até hoje uso muitos pontos ali do Enneagrama, que ele é um processo totalmente muito focado em autoconhecimento, né? E você já consegue ter resultados. Então, imagina uma ferramenta e que realmente vai falar de vendas. Não vejo como dar erro, né? Não, acho que não. É sucesso garantido. Não vai. vai. Ter que me dar carona. Isso aí. Fechado então, aí, Luciano. Tem aqui as fichas. Não, brincadeiras à parte, Gurias. Se tu quer fazer mais algum comentário Não, sobre perfeito, é isso. Penso que em torno aqui do Enneagrama, uma coisa ainda que aí eu penso que pega todo mundo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, porque a nossa vida é fazer escolhas e tomar decisões. Como é que foi para vocês assim trabalhar o autoconhecimento e o impacto disso na tomada de decisão? Pode falar. Eu fui... Não, por favor. Entendedores entenderão. Exato. Tomada de decisão, e foi um termo que eu aprendi na universidade. Tomada de decisão informada. Tem uma diferença gigantesca. A partir do momento em que tu entende o teu perfil,
Não tem como, né, claro que a gente sabe que as pessoas se identificam, cada um tem o seu perfil, mas alguns traços tu consegue capturar, identificar, isso auxilia e contribui nas relações. E a partir do momento que a relação se torna melhor, porque tu tem uma comunicação assertiva, uma comunicação adequada, eu sei que se eu falar para a Sandra de uma maneira, talvez o Luciano fique chateado comigo. Se eu falar para ti da maneira que o teu perfil recebe, a Sandra vai me olhar e vai dizer, vamos lá, né? Então, isso faz a diferença. Isso é estratégia, isso é decisão, isso é alavancar resultado. E não é usar de forma pro ruim, pro mal, né? Não, tu tá fazendo até algo que é bom para a pessoa, né? Porque tu vai estar comunicando de maneira que para ela receba de maneira adequada, não vai estar agredindo a pessoa, né? E falo com propriedade porque na minha casa são 4 perfis diferentes. Então, como que tu lida, né? Não fui nem para a esfera profissional, né? Para a esfera pessoal, como que tu lida com os filhos que são totalmente diferentes do teu perfil. Se eu falar com eles como eu falo normalmente, eles vão entrar em depressão, os dois, né? Porque eu já tô indo e eu não posso fazer isso com eles, né? Até porque eu sou a mãe deles. Eu não devo fazer isso com eles, né? Tendo consciência de todo esse processo, aí eu alinho o discurso. Sempre acerto? Claro que não. Eu também sou um ser humano, né? Eu erro pra caramba. Mas o ponto é a proporção que tu erra e que tu acerta. Aí que está a virada de chave. Sim. A proporção e a intensidade desse erro. A gente não vai acertar sempre. Né? É do humano. A questão é uma falha com uma intensidade... eu falo de maneira mais bruta, mais direta. Tem o direto e tem o bruto. Que também é direto, né? O quanto é esse direto? Né? Exato. Para mim, às vezes, esse direto é o normal, é o dia a dia, mas quem está recebendo... Pode não ser, né? E aí, no campo profissional, a mesma coisa, né? Tu vai te relacionar com uma liderança, com a tua equipe, com o teu cliente. Tudo vai falar de comunicação, vai falar de vendas, né? 20 de julho, Natasha, não esquece. A gente vende sempre, né? Vende nossas ideias, nossos imagem, sonhos, nossa visão, o tempo inteiro. Tá. Mas voltando lá para a tomada de decisão, a gente pode entender que também é mais consciente? Com certeza. Inclusive na hora de eu escolher fazer as minhas escolhas. É muito mais consciente. Durante o dia tem um universo de possibilidades. Por mim, eu pegava todas, né? Só que com o Enneagrama, eu aprendi que os sims que eu dou saem mais caro que os nãos que eu não sei dar. Isso valeu cada minuto que eu estive no treinamento, valeu cada centavo investido. É o que não tem preço, é o que tem valor, né? Porque isso mudou a minha vida, nesse sentido. Então, algumas pessoas, né, da nossa audiência vão entender, né, olhando para isso, que às vezes aquela satisfação de curto prazo, né, que né, no entusiasmo, daqui a pouco a gente vai sair caro isso. Né? Às vezes a satisfação de curto prazo é a dor de cabeça no longo prazo. Né? Exatamente. Boa, ótimo. E você, Natasha? Quando eu tomar a decisão, eu vejo nos negócios aprender aí que está. Aliás, tive que aprender a dizer mais nãos e eu tive que aprender a dizer mais sims, né? Porque o quanto de segurança isso me dá, o será me boicotava muito. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender a me questionar dentro do meu entendimento sobre mim mesma ali no processo, me abri para mais oportunidades, me abri para mais possibilidades. E não quer dizer que eu não fui apavorada. Né? Não quer dizer que, né, a pessoa a criança estava se debatendo lá dentro. Mas o que de pior pode acontecer? Nos últimos anos tem sido o meu dilema, assim, o que de pior pode acontecer? E se eu fechar esse contrato lá em Barra do Ribeiro? Vamos, o que pode acontecer? Se eu ver que fica muito complicado de ir para lá, a gente só cancela o contrato.
Então, mas olha quantas experiências. Hoje eu tenho um negócio que eu não imaginava que um dia eu teria. Até eu brinco de, colocar aquela plaquinha, isso aqui foi sempre um sonho na parede. Não, foi uma oportunidade que passou na minha frente e eu falei, vou pegar. E aí cresceu, eu tinha medo de contratar funcionários, contratei, cresci. Então, eu aprendi a dizer mais sims, né? Lógico, é um sim de uma pessoa cautelosa, então, logicamente que eu medi, olhei para números, né? O número traz uma sensação de, delícia, eu tenho paz. Mas, sim, aprendi a dizer mais sims. E na vida pessoal, a tomada de decisão foi, a partir do momento que eu sei os meus gatilhos, os meus medos, o quanto eu estou disposta a olhar também os da minha família, os dos meus colaboradores, né? Então, entender que nem todo mundo vai andar na minha velocidade. Uau. Né? Entender que tudo bem eu soltar o controle e a pessoa não fazer igual a mim. Hoje eu estou aqui e a minha empresa está rodando. Eu fui para essa imersão de uma semana e ela continuou rodando. Foi desafiador? Foi. Tem pessoas, inclusive, aqui nesse set que devem estar pensando e passando na cabeça assim, ela quase enlouqueceu. É verdade. Mas isso é um processo, né? Não quer dizer que a Natasha fez Enneagrama em 2020, fez 3 vezes e agora é perfeita. Não, mas ela aprendeu a lidar com essas emoções que às vezes vêm e soltar o controle. É isso que permitiu eu crescer. Eu cresci e conheci clientes de outras cidades. Inclusive, eu cheguei a ter uma cliente no Acre, gente. Né? E assim, vamos ver o que dá. E me experimentei a isso. E o que é a perfeição, né? Nós somos seres em constante evolução. Então, Exato. A cada momento a gente vai evoluir um pouquinho. E não quer dizer que às vezes a gente não vai meter o pé na jaca. E não... O importante Sim. é estado de alerta, estado de atenção, presença, que a gente fala muito hoje. E autorresponsabilidade, eu acho que é uma palavra bem forte. Para dizer assim, eu me equivoquei aqui, ou eu fiz errado, não importa, e eu ainda posso fazer diferente. Exato. Mas, gurias, eu gostaria de falar com vocês, a gente já falou muito de Enneagrama e empreendedorismo, mas ainda quero continuar falando no empreendedorismo, porque a gente vem em uma linha aí, nós nos conhecemos, né? Natasha, na CI? Isso, foi na CI, você era presidente do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Sabe onde nós nos conhecemos? Eu estava lembrando outro dia. Uma reunião, almoço da GESC, onde você foi palestrante. Foi a primeira palestra, eu acho que tu deu com a B4. Sim, mas eu vou te dizer que eu te vi a primeira vez... Eu estava começando a sair da caverna, né? Lembra que eu era pessoa medrosa. Então, estava começando a sair da caverna para ir em eventos. E aí eu lembro que tu fez um momento de fala no Núcleo de Mulheres. Nossa. Aí eu tive... Não chegamos a nos conversar, mas foi ali que eu falei, olha aquela mulher. Olha então, aquela mulher louca. Então, que sai isso, né? Mas aí depois a gente foi falar depois de um tempo, né? Agora não me recordo se foi realmente lá no quiosque, mas ali foi, imagina? Mas isso foi, mas nem vou falar, não, ano não. Não fala de ano, pelo amor de Deus. Não entrega a idade. Faz um tempinho. E no começo até a gente comentou aqui, né, que as nossas histórias, elas se encaminham e não é a troco de nada que vocês estão aqui hoje, né? Quando a gente pensou, eu e o Luciano, quem que a gente vai levar para fazer esse bate-papo com a gente, eu logo pensei na Natasha pela história, né, de começo da NBM, com o começo do Projete-se, tudo meio embolado, e com a ideia do Projeto Seu Poder, porque a primeira edição do Projeto Seu Poder foi, vamos fazer? Vamos fazer para um grupo de 20 pessoas? Por que a gente não vai abrir para um grupo de... Isso em 15 dias antes do negócio acontecer. Então, assim, sem medo? Claro que não, né? Depois que a gente deu o passo, é que a gente foi ver... Nossa, o que nós vamos fazer com tudo isso agora, né? Então foi muito louco. Mas tu tem uma caminhada comigo também de projetos e também do Projeto Seu Poder, assim como a Liege. E eu queria que tu contasse um pouquinho desses nossos primeiros passos. Sim. Eu já comecei a aprender contigo até antes do Projete-se, né? Olhando, ouvindo falas dela no Núcleo de Mulheres, a forma, né, da liderança. Isso já me trouxe bastante referências. Então, dali se construiu uma amizade até o ponto de eu ver que eu precisava ter um negócio meu, né? Eu tinha esse desejo, por mais que eu trabalhasse em sociedade, mas
surgiu, assim, de uma necessidade. Eu vejo que eu tenho meus impulsos são muito em cima do ajudar o outro. E apareceu uma oportunidade de ajudar outra pessoa. Eu falei, por que não montar um método em cima disso? Mas, meu Deus, olha quanta bagagem na minha cabeça. Quanto livro, quanto curso, quanta coisa. E eu me debatendo. Aí eu conversei com a Sandra, né? Que era minha amiga confidente ali. E ela, então vamos arrumar esse negócio dentro dessa cachola. Então... A Sandra tem um dom, assim, de nos ajudar a organizar a mente, mas sem imposição, sem... Olha, você tem que fazer assim. Mas com provocações que nos ajudam a nos centralizar, né? E ali que não tinha nem nome, né? Não era projetos, não era nada. Era uma amiga maravilhosa que estava ali me auxiliando e que se criou um produto desse meio tempo. E aí eu fiz a primeira vez no particular... Depois eu fiz o em grupo, que aí já era projetos. E aí depois eu fiz de novo. Eu tenho uma mania de fazer 3 vezes as coisas. Agora que eu olhando, assim, é um toque, sabe? Olha as pessoas gostam da tua presença e convidam para vir de novo. Mas, padrão de comportamento. Viu? O projeto Seu Poder, que na época era o Desperte Seu Poder, foi um momento muito especial, assim, porque, assim, eu tenho uma admiração danada, né, pela dona Sandra. E ela veio com esses papos, né? Não, vamos juntar quem fez... o projeto, né, para poder fazer uma coisa de 20 pessoas. Eu falei, mas se tem tanta gente que gosta de ouvir falar, por que não fazer um evento aberto? Essa foi porque tanta gente adora ouvir ela falar, às vezes chama café só para ouvir, e às vezes ela nem percebe, mas é num cafezinho que ela falou uma frase e a pessoa já sei o que eu vou fazer. Eu falei, vamos abrir. E aí, foi o nome ali... A gente bem louca decidiu fazer ali, nesse pouco espaço de tempo, acreditando e desacreditando, né, naquele debate. Será assim, que vai, será que não vai? E depois ficou aquele evento lindo, super emocionante. Eu não tinha voz no dia do evento, lembra? Porque eu me envolvi tão emocionalmente. Ela ficou mais nervosa do que eu. A ansiedade que ela tinha. Eu estava em flow, né? Primeiro, eu estava em flow. Mas ela tinha... porque era tão especial para mim aquilo dar certo. Tinha que estar perfeito. Tinha que estar perfeito. E foi lindo o que eu recebi de feedbacks depois daquele evento. E não foi porque a comida era boa, não foi porque o espaço estava organizado, não foi, mas... o quanto mexeu com cada pessoa que estava ali. A gente não sabe o alcance que tem. Não sabe. E aí a Sandra se permitia isso, eu acho que foi o melhor ganho de tudo aquilo ali. Fazer, olha, quanta gente você está ajudando, tá vendo? Então, Natasha, por que eu te fiz essa pergunta, né? E até para falar para quem está aqui nos assistindo que tudo tem um começo. Sim. Né? A gente agora está falando do Projete-se, né? Do Projeto Seu Poder, mas a gente já falou aí no primeiro episódio de como a gente começou com o Enneagrama e os obstáculos que a gente teve. E eu gosto muito de trazer isso porque, e nós mulheres, nós elevamos a nossa régua num nível que às vezes fica insuportável. Exato. E aí a gente começa a acreditar que não tem capacidade para... Enquanto tem um conjunto de habilidades maravilhosas, né, que a gente pode polir aquilo que não está legal, dar um direcionamento, mas a gente olha assim, não, mas eu tenho isso, não, isso não é para mim, e deixa de fazer. Sim. Né? Então, essa caminhada, ela é extremamente importante para todas nós, né? A nossa história. Eu vejo assim, Sandra, que o maior... Assim, se eu posso dar uma sugestão para qualquer... Então, inclusive, às vezes eu empurro minhas clientes para... Né, já empurrei clientes minhas para Enneagrama, para projetos. Aprender a levantar a mão. A gente foi criada muito... A gente tem que se virar, né? Ou achando que a gente tem que ser forte. Não sei de onde a gente tira isso, não dá nem para entender direito. Mas... o levantar a mão, igual... Eu tinha todo o conhecimento. Eu falei livros, estudo, tudo. Mas eu não estava conseguindo organizar. Alguém me ajuda a organizar isso dentro da minha cabeça? E não quer dizer que depois deu tudo certo. Não, eu tive que... Ok, eu cheguei até aqui, agora eu preciso levantar a mão de novo. E vamos, né? Exatamente. E eu acho que a coragem não é nem de seguir, é a coragem de levantar a mão. A coragem de levantar a mão e dizer, tá, eu preciso de ajuda. Por mais que eu, às vezes, até sei o que fazer, mas eu preciso de alguém me dando um empurrãozinho ali.
E aí o Projete-se foi isso na minha vida. As turmas que eu participei, e o que é gostoso ali é até a conexão com outras pessoas que estão, às vezes, você acha que você está sozinha, mas eu sou fraca, eu não vou conseguir. Nossa ilusão. Só eu que não consigo, a outra que está... E aí você vai e junta todo mundo na turma ali, que a gente acredita muito em sistêmico, né? Que todo mundo se conecta. Sim. Chega ali, todo mundo está passando quase a mesma coisa. Então, vamos juntas. Com alguém nos guiando, né? Alguém com mais equilíbrio emocional que nós. Um pouquinho mais. Mas... Às vezes não. Às vezes não, mas a maior parte sim, né? Mas eu acredito que isso. Acho que a coragem maior não é nem de dar o passo, mas ok, não consigo dar o passo, então tá. Então tenha coragem de levanta a mão, pede ajuda que o negócio vai. E se não der certo? Tá tudo certo. Porque eu ouvi uma frase, só para fechar, tudo é ou uma lição ou uma benção. Então tá tudo certo. Vai dar tudo certo. O que importa é que a gente dá um passo, né? Se a gente pensar numa escada, a gente sobe mais um degrau de evolução. Talvez esse é o degrau, né, Liege, que tu falou, eu não estava preparada para fazer o Enneagrama. Aí eu dei esse passo, me preparei, eu fui para um passo seguinte, e aí eu vou buscar outras coisas, e aí eu enxergo, não, mas eu preciso me comunicar melhor, eu vou buscar algo de comunicação, mas eu preciso liderar melhor, eu vou buscar algo de liderança, eu preciso me preparar melhor financeiramente, que é um processo extremamente importante para quando a gente quer começar qualquer coisa, para não começar do zero. Né? Quantas empresas aí abrem 1 mês, 2 meses, 3 meses e fecham as portas porque não tem um capital de giro, não tem uma sustentabilidade. Então, quem é que pode me ajudar? Exato. Orientar, dar os primeiros passos com relação a isso, né? E Liege, tu também passou por esses 3 processos, né? E hoje vem aí comigo para a 3ª edição. E me diz uma coisa, quando tu foi na primeira edição, aí a pergunta, né? Vou jogar para as duas. Quando vocês foram na primeira edição, vocês imaginaram que hoje a gente estaria organizando a 3ª? Depois da 2ª, sim. Depois da 2ª, sim, deu. Esse foi o último. E aliás, assim, vai nem pensar. Eu sempre vi a Sandra muito grande, não é puxando o saco, mas eu sempre vi muito grande, assim, né? Ela sempre teve um sangue no olho, assim, de fazer, né? Então, você falou de foco, eu dei risada, né? Porque eu sei as histórias também, a gente guarda para nós, Luciana. Não, tem coisa que não é bom. Mas ela sempre teve isso. E não tem, é difícil alguém que passa por ela que não sinta que alguma coisa mudou, alguma coisa se transformou. Então, quando eu fiz a provocação de fazer um evento aberto, eu já via que poderia começar a ser muito maior. Eu nunca tive dúvida e eu acho que eu ainda enxergo algo muito maior ainda, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Porque ela tem essa coragem, tu tens essa força, né? Então não vejo, você só fica nisso se tu quiser. Mas tu percebe que a força não é minha, a força é nossa. É do todo. Se chegou na 3ª edição foi porque lá na primeira tu acreditou que dava certo e que tu disse assim, vamos abrir esse negócio e vamos fazer para todo mundo. E aí o que eu quero trazer? Que a gente se ajuda. Quando a gente se isola, a gente se mata sozinha. E quando a gente faz isso, uma dá uma ideia, a outra vai lá e executa, e na outra vez a gente executa melhor, e aí procura, sabe? Não existiria o Projeto Seu Poder, que a gente vai fazer agora dia 8 de agosto, se lá no começo tu não tivesse acreditado nisso. Entendeu? Então, isso para mim é importante. Trazer as pessoas que sempre estiveram junto e que estão junto, só não vão vir, né, Luciano? Só não vem com a gente quem não quer mais vir com a gente e que quer se afastar. E aí tudo certo, porque é o caminho de cada um. E tem uma etapa antes ainda, né, Sandra? Esses dias a gente conversando, eu te lembrei que muito antes de ter Projete Seu Poder, de ter evento, de ter processo, sábados de tarde, nós 3 se juntava para falar de um sonho. Né? E a Sandra disse, não, porque eu quero fazer algo assim, porque eu penso assim. E lá atrás eu já fazia as contas, né? Tipo, é tanto. Na minha cabeça estava tudo calculado já, né? Tudo na ponta do lápis.
tudo né, estruturado. E a Natasha vinha com a questão, não, porque tem que divulgar, sim, tem que divulgar. E naquele momento deu uma parada, a gente deixou o projeto, nem vou dizer que na gaveta, né, mas ele ficou numa parte da prateleira, né? Na gaveta ele não estava escondido. E no momento certo ele veio, né? Também os projetos têm as ideias, a sua maturação. Exato. Né? Talvez não era aquele momento, mas depois veio. Não sei se tu lembra, mas ela conseguiu ressuscitar, inclusive, um grupo de WhatsApp Meu Deus. que nós tínhamos as 3. Não, mas tinha um grupo de WhatsApp, não lembro. Tinha. Tem. E Espera ela que eu vou foi achar lá isso pra ela. Então, meninas, agora a gente está indo para a 3ª edição, né, dessa caminhada. E a gente vai fazer um evento um pouco diferente. Diferente? Todo ano é diferente, né? Que nem a gente fala. A Sandra hoje não é a Sandra de um ano atrás, assim como vocês também estão diferentes, né? Mas esse ano a gente traz um bate-papo sobre carreira, sobre alavancagem de carreira e sobre empreendedorismo. Porque na caminhada, e até as constelações me trouxeram isso, né? Que a gente tem coisas aí que a gente precisa trabalhar, mas não é só a empreendedora que precisa trabalhar. Aquela mulher que está lá dentro da empresa e que às vezes está sofrendo uma pressão, porque todas têm pressão, né? Quem está dentro quem é CLT tem pressão por resultado. E quem não é CLT, que é empreendedora hoje, tem pressão por resultado, porque se tu não faz o que tu precisa fazer hoje, tu não paga os teus boletos amanhã, porque os boletos eles vão vir. Né? Não tem alternativa. Então, vamos trazer esses 2 contextos, claro, no âmbito do autoconhecimento. Né? Então, a gente vai ter aí desde cuidados com a gente, né? de autocuidado, de finanças, né? E aí a Liege traz muito bem as finanças comportamentais, e aí a gente vai ter uma série de temas legais, né? E eu tenho muito orgulho de ter vocês hoje, de novo, na 3ª edição junto comigo. Para mim é uma honra, de verdade. Da mesma forma. Muito obrigada. Da mesma forma, totalmente. Espero que nessa 3ª edição, mais insights apareçam, né? Com certeza. Não tem como não, né? Tá, e meninos também podem participar? É só para o Clube da Luluzinha? Ah, tá, Clube da Luluzinha. Olha só, se sentiu magoada. Não, mas tanta coisa boa que vai acontecer. Eu também quero. Eu também quero. Tem umas rodas de conversa bem interessantes. Sim, meninos podem estar juntos. A minha linguagem ela vai continuar sendo para as mulheres. Sim. Né? Porque na jornada tudo é aprendizado. E nessa caminhada eu entendi que as mulheres se conectam comigo, eu não sei porquê. Por que será? Eu não sei porquê, mas elas se conectam comigo. Então a minha comunicação vai continuar sendo, sim, para as mulheres. Mas, claro, inclusive teremos alguns lá para estar junto com a gente, que nem o ano passado estava o Jorge, né? Então, esse ano a gente vai ter mais alguns, mas a comunicação é a mesma. E eu acho até interessante, eu fui uma vez numa imersão em Porto Alegre, que era 100% feminina, até chamava de leoa e não sei o quê. Uhum. E tinha os maridos ali, alguns, né? Uns gato pingado, mas tinha. Por quê? Porque eram sócios. Exato. Né? Então, eu acho válido, assim, se tem essa possibilidade, né? Sem um atrito, sem uma intimação. Mas se aquela pessoa que está contigo na empresa, principalmente, né? Se a gente está falando de carreira e tudo mais, ela é legal porque os 2 caminham pensando no mesmo, né? Então, na mesma direção. Na mesma direção. Então, vejo como muito saudável, assim, né? Eu vou convidar meu sócio, né? Ou meu parceiro de negócio, ou até meu funcionário com cargo de confiança para ele entender do que eu estou falando. Pode ser até interessante, sim. Eu vejo que... Porque a questão do feminino, né? Se a gente parar para olhar a história, historicamente, dá para dizer que a humanidade tem uma dívida social com nós mulheres. Porque a gente foi sufocada, né, por muitos anos. E a gente não tem muitas vezes o exemplo de casa. A gente não sabe como fazer às vezes. E não é porque as características dos homens não são boas,
Bem pelo contrário, eu convivo com 3, ainda bem, né? E hoje eu entendo por quê, porque se complementam. Então, o aspecto da mulher, do empreendedorismo, empoderamento feminino, não é clichê. A gente vem de uma história que a gente, às vezes, não sabe fazer. Né? Não teve o exemplo, o modelo em casa. Então, a gente está aqui para quebrar também o paradigma, né? Estamos trilhando o nosso Exato. caminho, né? Da nossa forma. Porque, mas isso que você fala tem total razão, né? Você parando para pensar, né? O pai às vezes ensina o filho a usar uma chave de fenda, a trocar uma resistência de chuveiro, mas quais são as filhas que aprenderam isso com o pai? Eu aprendi. Tu aprendeu. Eu aprendi a passar fiação, mas é porque meu pai sempre me puxou, eu acho que por isso que minha energia masculina é desse jeito, eu não tenho que arrumar. Mas, em maior parte é isso. Então, vai pro projetos. Já melhorou muito, gente, já melhorou muito. Mas é isso, então, eu não acredito muito no feminismo em si, mas eu acredito muito que sim, a mulher, infelizmente, ela acaba tendo que fazer um pouco mais de força para poder se desenvolver, para poder conseguir conhecimento. Então, ter eventos focados, eventos direcionados, ajuda muito. E não é botar para baixo o homem ou minimizar de forma alguma. Cada um tem seu papel. É entender que a gente tem papéis diferentes, qualidades diferentes, habilidades diferentes e que isso junto torna... Soma. Exatamente, se torna mais potente. É sobre isso, né? Não é, porque a mulher é melhor. Não é isso. Todos somos bons, a gente está falando de pessoas. Exato. E se a gente vai falar de energia feminina e masculina dentro de cada um de nós, que a gente tem, né? Claro que algumas de nós acabou elevando um pouco mais a energia feminina para poder dar conta de algumas coisas que a gente acreditava que precisava dar conta. Né? Essa semana até estava conversando com uma empresária aqui em Santa Cruz e estava dizendo para ela, o que tu faz? Como é o teu dia a dia? Né? No meu dia a dia eu cuido das filhas, tenho atenção com as filhas, aí eu tenho atenção com a casa, aí eu tenho atenção com o marido e eu quero resultado 100% dentro da empresa. E eu digo, e essa cobrança aí, eu sei que vem, mas o que é esse 100%? Porque daqui a pouco ela está jogando algo lá em cima e algo que realmente fica pesado no final das contas. Exato. Né? E querendo ou não, às vezes eu falo para o Luciano e para o Guilherme, a gente tem uma mente que está conectada de forma diferente. Né? Luciano, eu sempre digo que o Luciano é uma bênção na minha vida, olha só. Ao vivo. E ao vivo gravado. Porque o Luciano, tanto o Luciano quanto o Guilherme, a gente não tem muito, quem chega em casa primeiro, se tem louça, porque todo mundo tem louça, né, para lavar. Vamos lá, todo mundo tem uma casa, né, a não ser, mas até quem tem uma empregada para fazer o tempo inteiro também tem as suas atividades em casa. O primeiro que chegou vai fazer. Exato. E tem essa parceria, mas mesmo assim, nós mulheres elevamos a nossa régua para superar, talvez. Porque, né? Da onde vem isso? Essa superação? Mas acho que vem de muitos a repetição de ciclos, né? Minha avó era aquela que servia a comida no prato para o marido, né? Então, você cresce vendo essas referências. Então, e aí, quando você se posiciona, do tipo, eu vou dormir um pouquinho mais para não fazer algo, aí até a casa acha estranho e fala, mas alguma coisa está errada. Né? Tá bem? Sente então, culpada. Imagina, uma mulher, de repente nós conseguimos fazer isso, mas uma mulher no seu dia normal, no meio de um sábado à tarde, ligar a televisão para assistir a televisão, é uma loucura. É esquisito, uma rotina comum de muita gente. O homem parar no meio da tarde para assistir um jogo de futebol é normal. E a mulher ainda vai lá servir a cerveja e vai dar um amendoim para ele. Então, entendeu? Então, por isso que eu digo, quanto a gente fazer mais força. E não é... Aí vocês podem até ficar bravos comigo, mas eu vejo que às vezes não é nem fazer mais força porque estão nos cobrando, mas é fazer mais força porque nós estamos nos cobrando. Exatamente. Essa cobrança vem aqui de dentro. É muito mais nossa do que do externo. Exatamente. Muito mais. E eu me incluo nesse pacote, né, Luciano?
Um dia, ó, nosso tempo já acabou, mas vamos lá. Um dia o Luciano disse assim pra mim, tu tá competindo com quem, hein? Tá competindo com quem? Eu disse assim, comigo mesmo, né? Só que precisa eu ficar o tempo inteiro competindo comigo mesmo? Não. Aquela história, né? Tá querendo provar o quê? O quê? Pra quem? Pra quem? E aí a gente entra num outro bate-papo que a gente vai fazer num outro podcast. Gurias, muito obrigada, né, por hoje. Obrigada, Natasha. Obrigada, Liege, por ter aceito mais uma vez esse convite. Espero que a gente possa ter outros momentos daqui a pouco trazendo mais coisas do universo feminino, né? Mais dores do universo feminino, porque não que eles não tenham, eles têm as mesmas dores. Sim. Mas eu acho que as mulheres precisam ouvir. E nós três aqui, Luciano, nós temos conteúdos fantásticos, que nem a Natasha falou, ela tinha, né, graduação, pós-leitura, sei lá, um universo de coisas que tu também fez para crescimento, né, e doutorado, parabéns para ti. Obrigada. Obrigada. É a minha vez de te assistir agora, mas a gente feliz. tem muito conhecimento. Agora, de que forma nós estamos usando esse conhecimento? Só para nós? E aí vamos lá. Se é assim, se for assim, não é egoísmo? Nós temos um baita do conhecimento e a gente se agarrar nele e dizer assim, Pra que serve tudo? é meu. Né? Ou será que a gente pode compartilhar e impactar outras mulheres? E aí, claro, puxando o gancho à tua fala, né, além do Enneagrama Vendas, 8 de agosto, Projete Seu Poder está aí também, né, grande oportunidade para as pessoas, de uma forma geral, não só as mulheres participarem. Valeu a minha provocação, né? E ter um momento de autocuidado, de conexão, Sim, de autoconhecimento. Networking, né, que é muito legal também. Aliás, networking é uma coisa que a gente vai fazer uma live sobre networking, né? Porque vamos lá, a gente não sabe fazer networking. A gente vai para os lugares, pega sacolinhas cheias de cartão dentro, leva para casa e não faz exatamente nada com isso e quer que o milagre aconteça. Não, e não só isso. Então né? já temos que abrir lá, uma janela aqui. Senta e fica assim, ninguém veio falar comigo, né? Vou sentar do lado da Liege, que eu conheço a Liege. Isso. Vamos misturar esse negócio. Então, já tem papo para os próximos. Luciano quer fazer o encerramento aí, convidando todo mundo para o Projete Seu Poder no dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto, Projete Seu Poder. Vocês já viram o que vai acontecer, né? Esse pessoal todo aí trazendo falas, provocações e nem que elas quisessem, eu não estaria de fora. Eu vou, mesmo não sendo convidado, eu vou. Aí, penetra. Tu não só é convidado, como tu tá na roda de conversa. Já está Já tá lá. intimado já. Informado também. Maravilha. Natasha, Liege, muito obrigado por esse momento aqui, porque aquela história, né, de repente, eu, Sandra, falar de autoconhecimento, mas vocês poderem trazer assim a aplicabilidade prática, né, de como essa coisa se manifesta no dia a dia. Isso também nos engrandece muito, né, porque cada vez que alguém fala de um resultado prático assim, a gente também vê que o nosso propósito de alguma maneira está sendo colocado em prática, né? Então, aquilo que vocês falavam há pouco, né, o conhecimento e o conhecimento aplicado, né, que vai com vocês e aí a partir de vocês vai para tantas outras pessoas, porque às vezes a gente não se dá conta que uma pequena mudança transforma uma família, transforma uma equipe de trabalho, transforma a tua relação com os teus pares, com os teus clientes, com os teus... Para fechar, uma palavra do que significou esse bate-papo hoje. Autoconhecimento. Clareza. Uau! Você. Alegria! Gratidão. Obrigada, gente. Beijos e até o próximo. Profilecast.